Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, primeiro. Amém? Abre a Bíblia em Lucas 17, 20. Vamos ler 20. Lucas 17, 20. Em Lucas 17, 20 fala sobre a vida do reino de Deus. Eu deixei assim, Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias dos filhos do homem, e não o vereis. E vos dirão ele aqui ou lá está, não vades nem os sigais. Porque assim como um relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será nos dias em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la, e quem a perder de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e outro deixado. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então eles perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se juntarão também os abortos. Em algumas Bíblias está águia, né? Mas no mesmo sentido aí que a gente pode colocar. Essa palavra aqui, ela tem como o foco principal, o objetivo principal dela é vigilância. Porque até todo momento que Jesus vai falando, ele vai falando: observar a mulher de Ló. Observa como que foi nos dias de Noé. O povo não vigiou, o povo não ficou preservado, o povo não preservou aquilo que Deus falou para preservar. E quando Noé entrou na arca, o dilúvio veio e a todos consumiram. Aí ele sempre vai falando: observar a mulher de Ló, porque no dia em que Ló saiu de Sodoma e Gomorra, choveu enxofre do céu e consumiu a todos. E Deus vem falando no 32: lembrai-vos da mulher de Ló. Por que Deus sempre fala sobre vigilância, sobre, ainda mais essa palavra que é do 20 ao 34, né? Do 20 ao 37. Do 20 ao 37, Deus está falando sobre vigilância. Seja vigilante, seja você visível às coisas de Deus, seja você preservador das coisas de Deus. Não jogue fora aquilo que Deus te deu. A mesma palavra que Deus fala é que você não dá pérolas aos porcos, né? Aquilo que é precioso para você, você não vai jogar fora. O que está sendo precioso para você? É isso que Deus pergunta para nós. O que está sendo precioso para a gente hoje? Se nós estamos colocando algo acima de Deus ainda, ele está sendo precioso, nós estamos jogando fora aquilo que é precioso de Deus, que é as pérolas. Você está lançando fora aquilo que é para Deus. Isso é interessante, porque que Deus fala para nós. Ele começa falando: nem dirão ele aqui ou está lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Pode ser dentro de vós e também no vosso meio. Não significa que o reino de Deus ele é um objeto, ele é um templo. Não significa isso. O reino de Deus ele está dentro de vós. Ou também algumas Bíblias falam no vosso meio. Por que no vosso meio? Porque Cristo se manifestou no vosso meio desde o princípio. Porque a palavra fala para nós, quando criou ao homem a imagem e semelhança, foi de quem? A nossa. Está no plural. Nossa, né? Nossa vem 2, né? Não vem 1. Porque se fosse a minha semelhança, significa só 1. Mas como falou nossa, é 2. Então é Cristo. Em João 1 fala também isso, né? No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Aí em Hebreus 1,
ele fala para nós que Jesus ele é o fim. Então no João 1, Jesus é o começo. Em Hebreus 1, Jesus é o fim. Então significa que Jesus ele está no começo, Jesus ele está no meio, Jesus está no final também. Ele já sabe tudo. Só que ele vai dizendo ainda, ele vai falando para a gente ser vigilante. Por quê? Versículo 23. E vou girar ele aqui ou lá está, não vades nem os cigais. Pessoas vão vir de todos os lugares falando: eu estou vindo ao nome do Senhor, eu estou vindo para falar a palavra do Senhor. Não é questão de muitos vir ser chamados de falso Messias, mas sim muitos vir e ser chamados de falso profeta, falso cristão, falando: não, eu sirvo a Deus dessa maneira, eu faço Deus dessa maneira, e tudo que eu faço para Deus, Deus me abençoa. Mas aí ele fala: não vades, não sigais. Porque o que é importante para Deus não é a pessoa. O importante para Deus é se a pessoa está fazendo a obra correta, se está servindo Deus da maneira correta. Então o que importa é a palavra de Deus. É algo interessante que a gente estava conversando uma vez com o irmão Santino. Estava conversando com ele, ele falou uma palavra interessante, qual a gente está dizendo, que fala: por que Jesus foi morto? Foi morto pela letra, porque a letra mata, né? O que é a letra? É a lei. Você corrige demais, religioso demais. Então, o que é uma pessoa religiosa? É onde eu me importo mais se o irmão está vindo na igreja porque ele está se sentindo bem, não é nem questão de se sentir bem, mas se o irmão ele tem ou não tem para me oferecer, ou se o irmão está precisando, não é nem se o irmão está precisando de alguma coisa. Porque o que é a pessoa ser religiosa? É se eu me importo muito com a minha vestimenta em vir ao culto. Não é questão de não se importar, mas Deus fala: como que você vai se apresentar à casa de Deus? Se você vem, não está em casa, já está pensando na palavra, a palavra de Deus você já está pensando: como é que vai dizer essa palavra hoje no culto? Você não está pensando na forma de se vestir, você está pensando como é que vai se apresentar a palavra de Deus no culto. Você está pensando não como religioso, mas como cristão. Pensando como Cristo quer que você pense. E aí ele fala para nós, no versículo 25, isso é muito bom: mas importa que primeiro ele padeça por muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Cristo, desde o princípio, já vem falando para a gente que ele é, vamos dizer assim, que ele é a salvação de todos, a salvação de todas as nações, né? Deus, ele desde o princípio veio falando isso. Mas o que primeiramente tem que acontecer para que Cristo venha nos dar a salvação? Como aconteceu? Nós participamos da Santa Ceia domingo, né? Vimos a Santa Ceia, onde fala para nós sobre a morte de Cristo, fala sobre o sacrifício que Cristo teve. Então aqui no 25 está falando para nós novamente: você quer vitória, quer salvação? Porque salvação é vitória para nós, né? É uma glória. Você quer glória de Deus? Primeiramente tem que ser necessário que ele padeça e passe por muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. É o que Cristo fez. E diferentemente, não vai acontecer conosco diferente. Não vai ser diferente conosco. Nós não vamos passar, porque Cristo foi rejeitado, nós não vamos ser aceitos por todos. Não, foi como foi falado aqui a palavra. Nós veio trazer a palavra, trazemos a palavra, trouxemos, estamos falando, a palavra não traz divisão, porque alguns querem ouvir, outros já não querem. É o que Cristo veio fazer, e assim é o que nós estamos fazendo. Muitos aceitam o evangelho de Cristo, mas muitos também não aceitam. Aí ele fala aqui, fique vigilante, porque no 26 ele fala: assim como nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu com Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Ou seja, não se importavam com Deus, não se importavam como que está a vida com Deus, não se importavam como que está a nossa semana com Deus, não se importavam como que está o seu dia na presença de Deus, não se importavam. Então eles faziam o quê? Eles bebiam, compravam, comiam, não estavam nem aí. Porque pensa aqui, nós temos um dia que é 24 horas, certo? Nós temos dias de 24 horas. Um culto dura quantas horas? Vamos pôr 2, né? 2 horas. Nem 2 mas vamos pôr 2 aí. Vamos pôr 2 horas. Você tem 24 horas, tirando 2 dá quanto? 22, né? Se eu estou enganado. Sim, 22 horas. Durante as 22 horas, o dia todo da gente, a gente tem... O que acontece conosco? A gente acorda,
A gente come, a gente fica vivo, a gente vai trabalhar, ou às vezes a gente fica em casa, descansa um pouco, mas a gente está lá, está bem. Eu posso comer a hora que eu quiser, eu posso beber a hora que eu quiser, eu posso fazer tudo a hora que eu quiser. Portanto, Deus está ali me dando a vida, me dando ar, me permitindo respirar. Chega na hora do culto, eu tenho apenas 2 horas. A gente fala 2 horas. Eu tenho um culto, apenas 2 horas, e nessas 2 horas tem gente que pede ainda. Sendo que nessas 22 horas Deus guardou. Deus fez você ficar bem, Deus não te fez passar por nada, Deus não permitiu nada de ruim acontecer na sua vida. Aí chega nós no culto, nós queremos pedir, fazer a mesma coisa que nós fazemos quando nós estamos lá fora, quando nós estamos na igreja. Então aqui, o que a palavra fala para nós? As pessoas passaram o tempo. Você pode observar que são gerações diferentes, porque a geração de Noé é uma, a geração de Ló é outra, mas o costume era o mesmo. Então, nos dias de Noé, eles compravam, comiam, bebiam, vendiam e edificavam. Nos dias de Ló, comiam, bebiam, edificavam, faziam a mesma coisa. E no nosso dia hoje, mesma coisa. Comiam, bebiam, compravam, edificavam. Só que vai chegar um dia aí que Cristo vai descer do céu, ele vai vir nos receber. Aí é nós que vamos, né? Além de nós recebermos ele vai receber também. Nós vamos receber. Ele vai nos receber. E muitos que ficaram aqui vão dizer, como no versículo 37, porque os discípulos perguntaram: Senhor, onde será isso, Senhor? Responderam: onde estiver o corpo, aí se juntarão também os abutres. Por que ele fala nessa questão, aí onde estiver o corpo? A gente pensa em cadáver também, né? Onde estiver o cadáver, aí também se juntarão os abutres. Os abutres, ele é abutre, né? Ele é da família das águias, né? Só que ele não é águia. Algumas bíblias da águia, mas ele não é águia, ele é da família. E o que o abutre se alimenta? De carniça. A Bíblia ela fala para nós sempre no sentido espiritual conosco. Primeiramente o espírito por causa da carne, né? Se nós o espírito nós estamos fortes, a carne também é fortificada no Senhor. Então a Bíblia sempre fala, o versículo 37 também: se nós estamos mortos para Cristo, não temos nada a oferecer para Deus, é onde Deus fala, ali se juntarão também os abutres. Aí virão pessoas que querem também o seu mal. É o que muitas igrejas hoje estão fazendo. Estão vendo os irmãos caídos. O irmão está caído lá no chão. O irmão está caído, precisando de auxílio, precisando de ajuda. Em vez de vir alguma pessoa e levantar o irmão para guiar junto, não, está praticamente participando com o irmão, ou fazendo o irmão cair mais ainda. É por isso que fala: onde estiver o corpo, aí se juntarão os abutres. Porque, como a profecia que Deus falou, que quando viesse Cristo, chegasse o dia, estivesse próximo o dia da sua vinda, haveria de acontecer uma coisa no meio do povo. E esse algo é apostasia no meio cristão. Apostasia é você sair do meio de Cristo. É você não querer mais fazer nada daquilo que você fazia. Não ter amor mais em Cristo. Você não vir à casa de Deus com o mesmo zelo que você tem na sua casa. É você vir à casa do Senhor, mas não ter a mesma alegria que você vai numa festa quando te convida. Então, por isso que ele fala: onde estiver o corpo, aí se juntarão um abutre. Onde estiver você caído, aí vai se juntar mais pessoas caídas para querer tirar você tudo que você sabe sobre Deus, tirar tudo. Então nós temos que ser vigilantes para não vir pessoas querendo nos derrubar, querendo falar falácias ou palavras que não são de Deus, para fazer a gente cair na presença dele, sair. Mas Deus sempre fala para nós: seja vigilante, observe a mulher de Ló, porque a mulher de Ló não quis deixar nada para trás, por isso ela caiu. E aí ele fala para nós: onde estiver o Senhor, onde estiver o corpo, aí se juntarão também os abutres. Não sejamos nós somente o corpo, sejamos nós filhos do Senhor. Não sejamos nós conhecidos como apenas um homem, mas seja você conhecido por nome, como rico e Lázaro. E Lázaro tinha nome, mas o rico não tinha. Pois Deus o conhecia Lázaro não porque Lázaro não tinha nada, mas porque Lázaro ele tinha tudo. E mesmo não tendo nada, ele reconheceu e fala, né, ele reconheceu que a gente tinha a entender, dá a entender que Cristo era quem vivia na vida dele. Então, é o que nós devemos fazer. Isso é muito interessante, isso é muito bom. E Deus sempre vem falando para nós, do versículo 33, quem quiser preservar a sua vida, perderá. E quem perder de fato a sua vida, a salvará.
ou Axalá. Quem perde a sua vida para o mundo, a sua vida agora não vale mais para o mundo, porque o mundo ele vai te acusar a partir do momento que você decide servir a Deus. O mundo te acusa, as pessoas da sua família te acusam, várias pessoas vão te acusar. Quando você perder a sua vida, achou. Aí Deus fala, você achou, conseguiu. Por que Deus ele fala no Apocalipse 3, ele fala, esse estou à porta e bato. O que tem que ser a intenção da gente? Abrir a porta. Por que Deus ele bate e não entra de uma vez? Sendo que a gente quer receber Cristo. Fala assim, entra aí, pode entrar. Nós sabemos que o Senhor é bom, queremos que o Senhor esteja conosco. Por que o Senhor bate? Não é nem só porque o Senhor é educado, mas porque o Senhor quer ver a nossa atitude. Se a nossa atitude é de querer mesmo receber Ele, se a nossa atitude for de Ele bateu, portanto você pergunta, quem é? Ou não estou em casa? A sua atitude não é de receber com alegria. Então é o que nós devemos pensar bastante aí sobre isso. Amém? Eu agradeço a oportunidade.